Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 48 minutos e vamos para mais uma participação do repórter Oliveira Júnior e vamos de futebol, porque tem um resultado aí, olha, maravilhoso. Para quem, gente? Para o misto, mas quem conta tudo pra gente agora é Oliveira Júnior. E aí o desfecho, o resultado do campeonato, conta Oliveira. Pois é, Luciana, ontem foi um dia de festa, um dia histórico para a torcida do Misto Esporte Clube. Aqui mesmo no estádio Presidente Dutra, o Misto decidiu o título da segundona da Série B do Mato Grossense diante do Cacerense, com quase 5 mil pessoas que superlotaram o estádio Presidente Dutra. O velho Dutrinha ficou pequeno para essa grande festa. E no tempo normal, placar de 1-1. Jogo, digamos, teoricamente equilibrado. Por que eu digo teoricamente? Porque no primeiro tempo o Misto amassou o adversário. Fez 1-0 logo aos 7 minutos com o Pikachu, depois de uma cobrança de escanteio, uma jogada inclusive de calcanhar, ele driblou a zaga ali dentro da pequena área e acabou marcando o primeiro gol. E depois o Misto perdeu pelo menos 3, 4 oportunidades de ampliar o placar. O goleiro Rafael fez grandes defesas salvando o Cacerense. E no segundo tempo, o Cacerense numa bola acabou empatando o jogo, tornando a partida com um final dramático, né? E acabou sendo decidida nos pênaltis. Nas cobranças alternadas, 5-4 para o Misto. O gol do título foi marcado pelo zagueiro Odair Júnior, que se emocionou bastante, chorou em campo. Por quê? Há 2 anos, quando o Misto foi rebaixado para a segunda divisão, ele estava vestindo a camisa do Misto. Então, coube a ele, coincidentemente, né, por ironia do destino, e ele celebrou muito esse fato, que a última cobrança, já nas cobranças alternadas, coube a ele fazer o gol do título, 5-4, o Misto campeão da segundona, invicto, né, numa campanha impecável nesta competição de acesso. Já estava classificado para a Série A, mas a cereja do bolo, como disse o técnico Odil Soares, foi a conquista do título estadual e a festa da torcida Boca Suja, a entrega do troféu, uma festa que terminou por volta das 9 da noite e fora a festa aqui em frente do Dutrinha, na Joaquim Murtinho, a rua foi interditada para que a torcida Boca Suja, as organizadas, pudessem comemorar o título até altas horas desse domingo. E olha que estava frio, né? Estavam fazia 18 graus no momento do jogo ontem à noite aqui, que terminou por volta das 8h30 da noite com as cobranças de pênaltis e a conquista do título do Misto, que agora terá uma folga de umas 2 semanas depois da reapresentação, e aí já começa a preparação para a Copa FMF, que começa em agosto, e o Misto vai brigar por esse título para disputar já ano que vem o Campeonato Brasileiro da Série D, ou seja, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Conquistando esta vaga, o Misto já dá um salto nesse planejamento, economiza 1 ano, que é o planejamento da nova diretoria, e reconduzir o clube à elite do futebol nacional dentro de um prazo de 10 anos. Agora a Série D do Campeonato Brasileiro, que está sendo disputada esse ano. O Operário voltou a vencer jogando em casa no Dito Souza por volta das 11 da manhã, né? Acabou vencendo o Costa Rica por 1-0, está na 3ª posição, está na briga para se classificar para o mata-mata para as 8ª de final, Chicote da Fronteira. E na Série A do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá Esporte Clube no sábado enfrentou o Bragantino na Arena Pantanal e acabou empatando em 1-1. O resultado não diz bem o que foi o jogo. O Cuiabá teve grandes chances e esbarrou no excelente goleiro Cleiton da equipe do RB Bragantino, que evitou sim a vitória do Dourado na estreia do técnico português Antônio Oliveira. Apesar do empate, o resultado foi ruim para o Cuiabá, né? Ele permanece ali na zona de rebaixamento. E para complicar ainda mais, na quarta-feira pega quem? Quem, Daniel? O Flamengo no Maracanã, né? Flamengo que perdeu para o Inter na estreia do Dorival Júnior e 3 derrotas seguidas, um fato que há muito tempo não acontecia com o time da Gávea, e agora vai precisar desesperadamente vencer o Cuiabá, né? Já que os dois estão com 12 pontos. Apesar do Flamengo estar 2 posições acima do Cuiabá, tá Flamengo, Botafogo e aí o Cuiabá na tabela. Mas com 12 pontos. Então é o famoso jogo de 6 pontos, viu, Daniel? Quem vencer vai saltar na tabela. Quem perder vai para o Z4, né? No caso, o Cuiabá já está. Voltamos com você, Luciana. Bom dia.
Bom dia novamente, obrigada pelas informações, Oliveira Júnior, Daniel. E aí, olha só, esse resultado do misto foi apenas a cereja no bolo, porque já estava classificado, Daniel? Já. Isso, a principal conquista já tinha sido concretizada, né? Que foi a classificação para a primeira divisão do Campeonato Mato Grossense na rodada passada. Mas foi uma festa muito bonita, olha, como bem o Oliveira destacou, quase 5.000 pessoas lotaram o Dutrinha, mostrou a força realmente que o misto tem, a torcida do misto tem aqui em Mato Grosso, né? Uma final de segunda divisão do estadual, ter toda essa mobilização e coroando, né, esse trabalho, essa nova fase do misto, a fase administrativa e esportiva, né? Que está tentando aí se preparar para os grandes desafios que vem pela frente, né? Então o misto venceu nos pênaltis, foi um jogo duro, difícil, contra o Cacerense, né? 1-1. Foi 5-4, né, na disputa dos pênaltis, e o misto, mais do que classificado, né, carimbou bastante o passaporte dele para a primeira divisão do ano que vem, né, e espera que consiga o ano que vem, de repente, uma vaga para a Série D, que atualmente está sendo disputada pelo Operário, né, como também o Oliveira já destacou. O Operário venceu aqui e foi um fim de semana bom para os times locais, né? O Cuiabá empatou com o Red Bull Bragantino, mas foi um jogo bastante, como ele destacou, o Cuiabá foi para frente, foi para cima e quase venceu. Temos aí as imagens do misto, agora erguendo a taça, né? Até altas horas da noite, mesmo frio, né? A torcida do misto não recuou, foi ali para Joaquim Moutinho, para a rua ali, fez bastante festa. E os jogadores estão bastante estimulados para continuar esse projeto para o ano que vem, né? E pelo que parece, então, teremos aí um rival à altura para o Cuiabá aqui no plano estadual, né? Aqui no futebol local. O misto vai vir com força total ano que vem, nessa nova fase de reconstrução. E a gente espera realmente que haja esse fortalecimento geral do futebol mato-grossense, né? O misto está puxando essa reconstrução. Professor, senti ali o grito que estava entalado, né, da torcida Boca Suja, com o misto campeão mato-grossense da segunda divisão, professor. É bonito de ver, né? É maravilhoso, é linda a vitória, conquista. Sim. Os mato-grossenses novamente têm um resgate da história do misto. Eu acho que essa conquista do misto, que é a conquista de todos os mistenses, porque não dizer dos mato-grossenses, né? Faz jus exatamente a uma frase que eu acho muito bonita, que diz o seguinte: a persistência é o caminho do êxito, né? E é bem isso mesmo. E quando essa persistência vem com muito amor, muita dedicação, muita integridade, muita honestidade, e isso é parte de um compromisso importante feito por João Dorileuel, Antero Paz de Barros, que resgataram o misto, né, como a fênix, que renasce das cinzas, eu acho que realmente é um prazer gigantesco e prova cabal de que quando você faz a coisa com compromisso e com amor, certamente o êxito aparece. É isso aí, olha, mas o duelo foi difícil, né, Daniel? Vamos lembrar aqui, professor, foi um empate aí, 1-1. O gol do misto saiu de Pikachu, é isso? E do visitante cacerense com João Silva, e aí o pênalti. Quando vai para os pênaltis, sempre aquela adrenalina, né? Meu Deus, o que será que vai acontecer? O coração salta, né? O coração bate mais forte, o estômago dói, fica aquele momento, aqueles minutos de muita apreensão, Daniel. Foi uma campanha excelente do misto, só não foi perfeita porque na final houve esse empate, né? Todos os outros jogos o misto venceu, né? Seria 100% perfeito se houvesse a vitória também na finalíssima. Mas isso também valoriza o título do misto, né? O Cacerense montou um time interessante aí pro estadual e também vem com força, né? E destacar também a torcida, né? Torcida fundamental. Mostrou força da torcida. Desde o primeiro jogo, eu que acompanhei os jogos, né? Eu fui no primeiro, mas os demais eu não pude ir. Mas eu me lembro muito bem que torcida tímida no primeiro, no segundo já tinha mais gente, no terceiro, e olha, só aumentando o número de torcedores do misto, né? Realmente felizes com o trabalho que está sendo feito, e a tendência natural é que realmente a torcida do misto
apareça cada vez maior, porque o que tem de torcedor misto aqui em Cuiabá não é brincadeira. É isso aí, uma perspectiva viu? boa para o ano que vem, né? Com certeza. Retorno da torcida com força para o estádio, né? Claro, não pode ser diferente, porque afinal de contas o misto termina essa edição aí do campeonato com o melhor ataque, a segunda melhor defesa e ainda, gente, a artilharia do campeonato. Foram 5 vitórias em 6 jogos, com 22 gols marcados e apenas 3 sofridos, ou seja, um saldo positivo aí de 19 gols. Tá bom esse resultado para você, Daniel? Tá Excelente. É isso aí. Bom, gente, agora vamos para uma outra disputa que só está aí começando. Então vamos lá para a Câmara de Vereadores de Cuiabá, porque tem eleição da mesa diretora, alguns nomes já ventilando, tem o nome da vereadora Michele Alencar, colocada aí como bloco da oposição, tem também Chico 2000, que representa a base governista. Quem falou a respeito dessa disputa foi o vereador Diego Guimarães, porque foi ele que colocou o nome da vereadora Michele Alencar nesta briga aí pela mesa diretora. Vamos ouvir o que ele disse, principalmente em relação também ao prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, ter declarado apoio para o vereador Chico 2000. Roda aí. Bom dia, bancada. Bom dia a você, telespectador, que nos acompanha aqui na Notícia de Frente. A confirmação do nome de Antônio Galvão para candidato ao Senado de Mato Grosso deve dividir os votos. Gente, desculpa, ao vivo é assim mesmo, entrou na agulha aí uma outra reportagem que a gente vai falar daqui a pouquinho, viu? Nesse momento vai entrar agora sim as declarações do vereador Diego Guimarães. Eu tenho defendido o nome da vereadora Michele Alencar para que ela seja a presidente da Câmara Municipal. O nome dela tem uma boa aceitação entre os vereadores da oposição e também nos vereadores da independência. Ele é uma demonstração clara realmente de independência desses vereadores. Se houver essa união, é possível sim. Inclusive, um daqueles 13 já sinalizou que tem interesse em pegar a primeira secretaria da casa. Então, tudo pode acontecer. Repito, não há vitória sem que o jogo ocorra e sem que o juiz apite o final da partida. Eu acredito que hoje eu percebo o descontentamento dos vereadores que aqui estão com a atual gestão da Câmara e também com a proximidade deles com o Executivo, que não existe mais como já existiu no passado. Agora fica muito triste, né? Eu fico muito triste em saber que o prefeito, mais uma vez, está interferindo na eleição da mesa diretora. Ele já não cuida de Cuiabá, não cuida da prefeitura. A gente vê a nossa cidade, infelizmente, é uma cidade que está praticamente largada, mas ele está preocupado com a Câmara Municipal, porque sabe que esse poder, se for um poder independente, vai ser firme em cobrá-lo e ele pode sofrer as duras penalidades pela má gestão e também pelos atos de improbidade que ele tem realizado enquanto prefeito da capital. Olha só, Daniel, nós falamos muito aqui na semana passada sobre as declarações do prefeito Emanuel Pinheiro, rasgando elogios e apoio ao Chico 2000, ou seja, para manter a base governista na Casa de Leis. Isso não caiu bem para o bloco aí da oposição, também para o bloco da independência na Câmara de Vereadores, nem a papel do prefeito realmente colocar aí todo o seu apoio para um vereador. Por quê? Da intenção do quê? A gente fica sempre falando aqui, né? E também a população. Olha, a Câmara de Vereadores é um puxadinho lá do Palácio e nesse momento só reiteram mesmo esse pensamento e essa avaliação que vem da população, Daniel. Toda a gestão administrativa prioriza a questão da governabilidade. E o prefeito tem olhado isso. E nos bastidores vai movendo os pauzinhos aí para que consiga manter, continuar com a maioria no Legislativo, né? Lembrando que o primeiro nome dessa base aliada era o do Adevair Cabral. Houve um entendimento ali nos bastidores, juntamente com o próprio prefeito e os vereadores da base, com o presidente Juca do Guaraná, de que o Adevair recuaria e para dar esse espaço para o Chico 2000, que é uma pessoa já com experiência no Legislativo, já com conhecimento grande em relação ao regimento interno, né, as regras, as normas internas do Legislativo. Então, o nome do Chico 2000 é de consenso da base aliada para conseguir manter, né, e realmente se vai estendendo essa questão da maioria na Câmara. E o próprio Chico 2000 tem um poder de articulação também maior do que o Adevair. Ele tem focado nesses vereadores da independência, inclusive, né, que é esse bloco independente que já tem 6 ou 7 vereadores e pode decidir realmente o rumo da divisão de forças ali da mesa diretora. A oposição
vai fechando questões ao redor da Michelle Alencar, mas a base aliada tem costurado aí algumas articulações para tentar trazer pelo menos parte desse bloco independente para a base aliada e assim manter a governabilidade tranquila do prefeito no legislativo. É lógico, é natural que o Diego Guimarães reclame disso, dessa interferência, dessas articulações, mas a gente sabe que isso acontece em todos os planos do legislativo e do executivo, no estadual, no federal, né? Há todas essas conversas, essas artimanhas e articulações por baixo dos panos ali para que as gestões administrativas tenham mais tranquilidade para poder trabalhar com um legislativo mais tranquilo. Professor Haroldo, fique à vontade, por favor. Você já falou bastante sobre isso, né? É a primeira vez que tocamos nesse assunto, já trouxemos aqui avaliações também de outros vereadores, inclusive da própria Michelle Alencar. Eu vou trazer o sentido inverso da situação, né? O que é bom? Estão discutindo o que é bom para se o vereador, o novo presidente da Câmara será da oposição, se será da situação. Eu não vou raciocinar dessa forma, vou raciocinar de forma inversa, que eu acho que é o mais interessante para a sociedade. O que é bom para a sociedade? Um presidente da Câmara e vereadores da oposição ou da situação? Nenhum dos dois. O que a gente precisa, sobretudo, e sempre precisou, é de uma Câmara de Vereadores de Cuiabá independente. Independente de vontade de prefeito, independente de vontade do próprio vereador. Ele está ali como alguém que representa a sociedade e deve focar exatamente nas mazelas da sociedade, buscando melhorias para a sociedade e não para si próprio, muito menos para o prefeito. O que incomoda exatamente a sociedade como um todo é essa tentativa sempre de puxadinho do parlamento do executivo. O executivo sempre tentando monitorar, controlar, como se isso fosse algo bom para o executivo. Você só tem problemas com o parlamento quando você tem uma má gestão, ou você tem medo de alguma coisa, de fiscalização principalmente. Será que se nós tivéssemos um parlamento independente, né, desde o início da gestão, nós não teríamos menos escândalos de corrupção? Porque todas as vezes que você tem um parlamento eficaz e independente, imediatamente você consegue calibrar, você consegue controlar a sua gestão, falando aí no caso do prefeito. Ela é necessária. Ele é necessário o parlamento independente em todos os sentidos. O problema é que a gente não consegue isso. E todas as vezes que existem eleições da mesa diretora, imediatamente o executivo reage de um lado para poder se defender e ter a maioria ali para que todos os seus interesses possam ser aprovados, e do outro lado a oposição também fica esperneando, tentando um número consistente de votos para tentar ganhar o poder e, de certa forma, aumentar o processo de fiscalização. A Casa dos Horrores só vai mudar quando realmente nós tivermos ali não só a instituição do parlamento de forma imparcial e independente, mas principalmente vereadores que tenham compromissos com seus eleitores e não necessariamente com o prefeito ou com qualquer outro tipo de compromisso não republicano. Então, o importante é que realmente aquela que assuma, seja ele o Chico 2000, que provavelmente será eleito por conta exatamente dessa pressão do executivo, ou a Michelle Alencar, que pode assumir também representando a oposição. O mais importante é que, independente de um ou outro, que realmente haja com imparcialidade e foque principalmente nas necessidades da sociedade como um todo. Tá certo, professor. Nesse momento vamos abrir aqui um momento de interatividade, muitas mensagens chegando, vamos a elas então, gente. Olha só, falando sobre diversos assuntos aqui. Bom dia, bancada. O meu nome é César do Carmo. Como fica Demilson Nogueira, porque era cotado nesse grupo independente ao cargo de presidente da casa na Câmara Municipal de Cuiabá? Olha, de fato, viu? Não vou dizer que o nome dele não está tramitando, ainda está, porque Demilson Nogueira representaria o bloco dos independentes. Michelle significa o bloco da oposição e Chico 2000 da base governista. É que ainda é cedo, tudo está tramitando. Pode ser que fique de fato só o Demilson, só a Michelle, ou não, os três nomes vão para essa disputa ainda. Então o nome dele não foi retirado ainda. Mas a questão é, se o bloco independente não se unir com a oposição, dificilmente existe uma possibilidade de não
dar como o vencedor aí Chico 2000, né, Daniel? Porque se a oposição não se unir com o bloco independente, não tem chance. Não tem chance. Não tem votos. Não tem voto, né? E o próprio Executivo tem visto isso, a própria base aliada tem visto isso, de olho nesse bloco independente, tentando cooptar 2, 3, 4, né, ali para a base aliada, e com isso você minar, né, o poder da oposição. E só tem vencer. chance se o voto for secreto. Se não for secreto, não tem chance. Para pensar, né? Uma votação nominal numa situação como essa, e inclusive o voto secreto, ele só é plausível em situações como essa, eleições de mesa diretora, né, essa coisa toda. Voto secreto para votar RGA, sai fora, não tem absolutamente nada a ver. Né? Aí tem que ser voto nominal. Então, nesse caso da Câmara, eu penso dessa forma. Se for secreto, existe a chance da oposição ganhar. Se não for secreto, mantém-se a situação. Professor, eu vou até discordar do senhor de um aspecto aí, viu? Falei alguma bobagem? Não falou uma bobagem, só fez uma avaliação, mas eu penso que não tem voto secreto nesse caso, ainda que seja secreto. Nós já temos uma foto aí com o prefeito e 13 vereadores dando apoio ao vereador Chico 2000, a oposição, professor. A oposição não, a base governista não faz segredo que está aliada ao prefeito da capital. E aí eles já disseram o seguinte, mais 3, vão somar 13 com mais 3, 16, eles não têm problema algum, professor, mas aí que tá. em chancelar Chico 2000. E aí o voto secreto lá na Câmara, não sei se realmente pode ter o poder de mudar algo ou não, porque eles não têm problema algum, viu, professor? Sei, mas e quem é da oposição, dificilmente tem ali duas caras. Bom, não estou dizendo que está errado não, professor. Não, eu sei. Eu só estou dizendo assim, minha avaliação, o voto secreto leitura, justamente, né? Entre esses 13, você ter uma traição, você ter uma desistência, entendeu? Tá? Sabe-se lá por quê, né? Na hora do voto secreto ele muda, ele tem outros interesses, muitas vezes econômicos, né? Que faz com que ele mude o voto. Então, você, de forma sigilosa, pode mudar o voto. De forma aberta, o cara não vai mudar o voto. É só esse o meu raciocínio, entendeu? Aí são 13, né? Que estão com o prefeito Manuel Pinheiro, certo? Sabe-se lá por um motivo ou outro, né? Você sabe que a política carrega uma série de coisas não republicanas, infelizmente, né? Ele pode mudar de voto. Então, se for secreto, ele muda. Se não for, ele não muda. Meu raciocínio é só nesse sentido. E daqui até agosto, quando vai ser a eleição da mesa diretora, tem muita coisa para andar. Muita conversinha, né? Justamente para essa base aliada manter o poder, né? E o controle, o comando da casa. Enquanto isso, a oposição tenta se articular e trazer para si boa parte desse bloco independente. Só assim formaria um bloco grande e com força suficiente para poder tomar o poder da mesa diretora. Inclusive, até o próprio Chico 2000 precisa fazer algumas articulações no sentido de conseguir mais votos, também além do que ele tem, pelo menos segurar o que ele tem, né? E que precisa trabalhar mais também a Michele, no sentido de conseguir mais votos dentro da oposição, dentro da situação. Exatamente. Bom, vamos para as mais mensagens. Então, nesse momento, muitas chegaram aqui. Vamos ampliar esse momento. Bom dia, bancada. Parabéns, professor. Sabe as palavras profundas e verdadeiras com relação à esposa do governador. Não se pode culpar ninguém quando se tem um problema de saúde. Doença não escolhe pessoas, mas quando isso acontece, temos que segurar nas mãos de Deus, que é o médico dos médicos. Bom dia, bancada. Olha, o João do Rio, eu deveria candidatar ao governo. Seria um bom partido a resgatar a dignidade dos cuiabanos. Ele é um homem sério e competente. O povo vai adorar os santos do CPA. Daniel. É o Dorileu Leal, ele corrigiu ali, né? Não é João do Rio, João Dorileu Leal. Tá certo, então. Aí, colocou aqui Dorileu Leal. Verdade, obrigada aí pela observação. E para não dar WO. Mas até agora o Dorileu não se manifestou, né, Daniel? Você tem informações? Não tem extraoficiais, Daniel? Conta a verdade, Daniel. Não tem nenhuma informação sobre o chefe. Tá bom, então. Bom dia, bancada. Muito triste com a notícia de saúde da primeira-dama. Vamos todos orar a Deus e pedir que põe suas poderosas mãos e recupere sua saúde o quanto antes. Isso. Antes de ser a primeira-dama, ela é um ser humano. Isso. Tem os mesmos sentimentos que todos nós. Mas para Deus nada é impossível. Ela se recuperará e voltará curada em nome do Senhor Jesus. Adilson no Bosque da Saúde. Bonita, vamos dizer, né? amém. Carregada de energia positiva. Isso. É isso que eu falo, sabe? Exatamente esse pensamento, né, que a gente precisa ter daqui para frente.
Nós temos condições de controlar o pensamento na medida do possível, desde que você não esteja desregulado, desequilibrado mentalmente. É uma manifestação que ela precisa também. Exatamente, é isso, entendeu? Nós precisamos, inclusive, dos aliados do próprio Mauro Mendes. Claro. Você está entendendo? Não tem que ficar falando de, porque agora a bola está na marca do pênalti, que você vai ser governador, você está com 80% da aprovação. A conversa não é essa, gente. A conversa agora é exatamente na mensagem do nosso telespectador. Sabe, né? Mensagens positivas, de apoio, sem imputar a ninguém a doença, o problema da doença, né? Porque não vai resolver absolutamente nada. O senhor deu uma deixa interessante. Seria uma atitude muito bonita por parte do prefeito se ele se pronunciasse, né? Linda! Dando força, uma palavra de conforto, de fraternidade, né? Isso. Em relação ao governador Mauro Mendes e à primeira-dama nesse momento. Assim, para deixar claro que as disputas políticas ficam aqui, né? Exatamente. Agora, as individuais, as pessoais, aí você não precisa entrar nessa seara. Olha, tem mais mensagens com esse Isso conteúdo, de uma grandeza, viu? rapaz, sabe? Tem mais mensagens com esse conteúdo. Vamos voltar às mensagens então, gente. Olha só. Bom dia, bancada. Independente das diferenças com o governador, rogo a Deus que restabeleça a saúde da senhora Virgínia Mendes. Para Deus nada é impossível. É o Pedro lá do Tijucal. Bom dia, bancada. Acredito que não podemos levar para o lado pessoal a saúde da primeira-dama. Espero e acredito em Deus na plena recuperação dela. Não podemos julgar. O governador é uma coisa e a dama é outra coisa. Olha só, gente, mais mensagens chegando aqui nesse momento, mas vamos no próximo bloco, porque o tempo avançou aqui, são 7 horas e 14 minutos. Vamos para o intervalo, mas voltamos já já. Eu te convido a permanecer aqui conosco, viu? Ficamos nesse momento com imagens que vão chegar aí na nossa tela ainda. Já temos imagens chegando para essa passagem de bloco, claro, visto a vitória maravilhosa e também o brilho da galera, dos torcedores.